16, um texto bem conhecido nosso, Mateus capítulo 16, vamos ler só o versículo, a partir do versículo 18 e 19. Quem encontrou diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Só até aí. Irmãos, antes da gente entrar nesse texto aqui, eu quero frisar sobre o contexto histórico para nós aqui. Nos séculos que antecederam a reforma, século XIV, século XV, a igreja não vivia em um vácuo, mas sim em um contexto político e social mais amplo, com o qual tinha múltiplas interações. No final da Idade Média, ou chamada Idade das Trevas, houve o surgimento dos estados nacionais, as modernas nações europeias, o que representou uma grande ameaça às pretensões do Papa. E ali vai haver a descentralização política, isto é, o poder dos príncipes limitava a autoridade do imperador, e a forte tensão entre igreja e Estado. Vocês vão aprender isso muito aonde? Na escola. No ensino fundamental, vocês vão aprender muito sobre história. Houve então o declínio do Papa. E este período começa com o pontificado, um homem chamado Bonifácio IX, um Papa arrogante e ambicioso que entrou em confronto com um Filipe IV acerca dos impostos e da autoridade do Papa na época. E seguiu-se então um período de uma crescente desmoralização do papado. Clemente V, em 1314, um Papa francês que transferiu a cúria. O que é isso? A administração da igreja para Avião ou para o sul da França, no que ficou conhecido como cativeiro babilônico da igreja na época. Isso foi em 1377, antes da reforma protestante. Em toda parte cresceram então as críticas às extravagâncias e ao luxo da corte papal. João 22, que foi um papa também, mostrou-se eficiente na cobrança de taxas e dízimos para cobrir essas despesas. E finalmente ocorreu uma coisa chamada na história, eu sei que todo mundo já estudou aqui, não vai lembrar disso aqui, e eu amo história. E ocorreu o chamado Grande Cisma. O que era isso? Em que houve posteriormente 3 papas rivais em Roma e na cidade de Pisa. Diante dessa situação constrangedora, então, surgiu em toda a Europa um clamor por reformas na cabeça dos membros. Durante o Grande Cisma, cada papa considerou-se o único legítimo e excomungou. O que é isso? Colocou para fora, expulsou os rivais. Assim, então, houve uma grande necessidade de um concílio para resolver a crise. Quem estudou o carisma aí viu vários concílios que o Gilbert falou que houve. E esse concílio é chamado Concílio de Pisa, que foi em 1409, que elegeu um novo Papa. Mas os outros 2 recusaram a serem depostos, ou excomungados, resultando então 3 papas ao mesmo tempo. Coisa que eu e você talvez nunca viu. E surgiu João então 23, o segundo Papa Pisano convocou o concílio chamado Concílio de Constança, que depôs os 3 papas, colocou para fora e elegeu Martinho V como o único Papa. Decretou então a supremacia dos concílios sobre o Papa e condenou os pré-reformadores, que surgiu em 1430 e poucos com John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola, que chama. E depois com isso eu vou explicar quem são eles aqui, para você entender que tão interessante é a história e tão linda que apresenta para nós hoje.
O concílio de Basileia, que reafirmou a superioridade dos concílios. Finalmente, então, o concílio chamado Concílio Ferrara-Florença tentou então a união da Igreja Ortodoxa, que foi frustrada pela conquista da Constantinopla pelos turcos em 1453, e reafirmou a supremacia papal. Então essa tentativa ela foi fracassada. Qual tentativa? De tornar a igreja mais democrática e governá-la através dos concílios. Ficou conhecido como conciliarismo. Aí, nos séculos 14, 15, que nós estamos falando aqui, surgiram alguns primeiros movimentos esporádicos de protestos da reforma. Certos ensinos e práticas da igreja medieval. Um deles foi encabeçado por John Wycliffe, um pré-reformador. Quando a gente fala pré-reformador, é o que antecedeu os reformadores. Calvino, Martinho Lutero, Zwinglio, entre outros. E John Wycliffe, ele era um professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe atacou as irregularidades do clero na época papal. E as superstições, o que? As relíquias, as peregrinações, veneração dos santos. Bem como a transubstanciação, que eles diziam que na hora da ceia, no momento da ceia, aquela hóstia significa, eles estavam comendo de fato a carne de Cristo, e na hora que eles bebiam aquele suco, eles estavam bebendo de fato o sangue de Jesus. Eles diziam que aquilo transformava assim, na hora, naquele momento, a carne e o sangue de Jesus. Também o purgatório, que o Gilbert diz aqui, falou para nós, que é aquele onde a alma fica, né, esperando o tempo certo dela alcançar, para ela subir. As indulgências que era pago, tá lembrado que o Gilbert falou também, as indulgências que era pago para conseguir, ou o quê? Para conseguir boas obras, para aquela pessoa que não tinha méritos, para ela poder ir alcançar um lugar bom no céu. E as pretensões papais. E os seus seguidores, conhecidos como iolardos, tinham a Bíblia como norma de fé, que todos devem ler e interpretar. Aí depois nós vemos, vai vir em 1372, obrigado, até 1415, nós vamos ver um homem chamado John Hus, que era um professor na Universidade de Praga, em Boêmia, e foi influenciado pelos discípulos de Wycliffe. E este definia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo, e não pelos sacramentos. Ele dizia que todos os eleitos são membros da igreja, e que seu cabeça é Cristo, e nunca foi o Papa. E isso então ele insistia na autoridade suprema das Escrituras, ele defendia isso. John Hus então foi condenado à fogueira em praça pública pelo concílio de Constança. Seus seguidores ficaram conhecidos como os irmãos boêmios e foram muitos perseguidos. John Hus, no momento que ele estava em praça pública sendo queimado, ele libera uma profecia, porque o seu John Hus significa ganso. Ele tinha o seu nome ganso. Ele liberou uma profecia ali, o próprio Deus deu ele disse assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. 100 anos depois, quem nasce? Martinho Lutero. Olha que linda a história. Então, isso é tão lindo que de fato aconteceu. Nós vamos ver aqui. O final da Idade Média, então, foi marcado por muitas convulsões políticas, sociais e religiosas. Entre as políticas, destacou-se a Guerra dos 100 Anos. Vocês aprenderam isso também na história. Entre a Inglaterra e a França, na qual tornou-se a famosa heroína Joana d'Arc. Houve também muitas revoltas camponesas, o declínio do feudalismo, a expansão das cidades e o surgimento do capitalismo. E no aspecto social começou a haver fomes periódicas e pestes, a peste bubônica ou a peste negra que surgiu nessa época. As guerras, as epidemias, outros males produziam morte, devastação e desordem, ou seja, a ruptura da vida social e pessoal. Nessa época então eles mudam o nome de Idade Média e começam a falar que era a Idade das Trevas. Por quê?
por causa desse período aqui, desse período de pestes, de situações adversas. E quando surge isso, os homens começam a fazer o quê? A perguntar: cadê Deus? Deus sumiu. Cadê Deus na história? Nesse momento, no final da Idade Média para a Idade Moderna, começa a tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Tudo começa a ser antropocêntrico, o homem no centro em tudo. A partir daqui que começa as músicas com o homem no centro, começa os louvores colocando o homem no centro, os cultos que não são feitos mais a Deus, mas era para o homem. Aqui que começa, depois dessa devastação, os homens olharam diante dessas pandemias, epidemias que surgiram e viram: Deus está longe daqui, longe de Deus estar aqui presente. Então, o sentimento dominante naquela época era de insegurança, ansiedade, melancolia e pessimismo. Isso era ilustrado, chamado na época, pela dança da morte. Gravuras que se viam em toda parte como um esqueleto dançante. E na área religiosa houve a erosão, ou chamado de Corpus Christi, a sociedade coesa sob a liderança da igreja e os papas. E a religiosidade era meritória na época, com missas pelos mortos, que nós vemos hoje, crença no purgatório e invocação dos santos e a veneração a Maria. E ao mesmo tempo, havia grande ressentimento contra a igreja, por causa dos abusos praticados e do desvio dos seus propósitos. E isso é ilustrado, irmãos, pela situação do papado no final do século XV e o início do século XVI. A instituição papal então continuou em declínio, com muitas lutas políticas, simonia, nepotismo, falta de liderança espiritual, aumento de gasto e novos impostos eclesiásticos. Então podemos ver até aqui alguns elementos que caracterizavam a sociedade europeia às vésperas da reforma. Algo ainda vai acontecer. E havia naquela época muita violência, baixa expectativa de vida, profundos contrastes socioeconômicos e um crescente sentimento nacionalista. E havia por parte dos membros da igreja, muita insatisfação, tanto dos governantes como do povo em relação à igreja. Não tinha mais aquela crédito, a igreja estava perdendo o seu crédito, por causa dessas bagunças e confusões que estava havendo por causa do Papa. Na área espiritual havia insegurança, a ansiedade acerca da salvação, em virtude de uma religiosidade baseada em obras, também chamada de religiosidade contábil ou matemática. Débitos é o que? Pecados. Créditos, boas obras. Era assim que era visto na época. Então, ao mesmo tempo, aí a gente vai começar a entrar aqui. O Papa autorizou um novo arcebispo, Alberto Brandemburgo, a fazer uma venda especial de indulgências, dividindo os rendimentos da seguinte maneira: uma parte serviria para o pagamento do empréstimo feito pela família, e a outra parte iria para as obras da Catedral de São Pedro, que hoje ainda existe. Porque é São Pedro? Por causa do texto que nós lemos, que daqui a pouco nós vamos explicar. E assim foi feito. Então logo foi instalado no seu cargo, Alberto encarregou o domiciano John Tetzel, esse cara é famoso na história da reforma, de fazer a venda das indulgências, que eram as indulgências, o perdão das penas temporais do pecado, tinha que ser pago ali. E quando Tetzel se chegou perto de Wittenberg, Lutero resolveu se pronunciar. Quando? No dia 31 de outubro de 1517. Hoje eu vim até de Lutero aqui. Diante da venda das indulgências por John Tetzel, Lutero então vai afixar as 95 teses lá, que o Gilbert já falou muito bem aqui, de uma maneira, não era para tentar denegrir a igreja ou matar a igreja, não. Lutero coloca essas 5 teses ali para convidar, porque era assim que os doutores faziam, os estudantes faziam. Se quisesse chamar para um debate, era preciso fazer isso. Então ele convida, colocando aquelas teses ali, convidando a comunidade acadêmica para debater sobre o tal assunto que estava acontecendo. E a publicação de Lutero
provocou reações que ele nem imaginava, que alimentaram anseios mais amplos pela reforma. Contudo, as censuras dos oficiais da Igreja Ocidental trouxeram consequências letais sobre Lutero. Todos aqueles compartilhavam das suas opiniões, e essas teses implicitamente desafiavam a estrutura da autoridade da Igreja. Lutero e seus estudos nas Escrituras, ele pôde definir que ser cristão, em termos de governo, dito pela Igreja, não estava em conformidade com as Escrituras, ou melhor, ser cristão, conforme eles diziam, a Igreja Católica dizia, estava totalmente ao contrário da maneira como Deus se apresentava ou apresentava a Igreja pelas Escrituras. Então Lutero ele vai formular uma nova definição de ser cristão, que era fundamentada na narrativa da ação salvífica de Deus, culminando aonde? Na morte e na ressurreição de Jesus, e na estrutura doutrinária derivada da leitura bíblica. Lutero então ele acreditava que não era rituais, que era o meio em que Deus governava a sua igreja, não era por meios de coisas, não era por meios de rituais que se faziam na igreja que Deus governava a igreja, mas era Deus governava e exercia sua autoridade e poder na igreja por intermédio da sua palavra, amém? Datada na Escritura e transmitida em uma variedade em formas orais, escritas e sacramentais, que nós vamos falar daqui a pouco aqui, inclusive na liturgia do culto. Então Lutero define a igreja simplesmente como os santos cristãos e as ovelhinhas que ouvem a voz do seu pastor, contrastando, claro, com a definição medieval, que se fundamentava na realização do ritual sob a obediência do clero, do Papa. Lutero então ele usa e explica o que significa, que diz lá no credo apostólico, e quem já foi católico sabe recitar ele: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do Deus, Senhor Deus, como é que é? Céus da terra. Creio na Santa Igreja Católica. Vamos lá? Eu vou falar aqui. A palavra católica significa universal, tá? A palavra católica significa universal. Agora, cristãos católicos, somos cristãos universais, não romanos. Eles são romanos. Então, não tem problema recitar o credo, porque o credo nós aprendemos no Carisma Start aqui com Gilbert. O credo ele é cristão. Ele é chamado de credo dos apóstolos. Não tem problema, ele é todo bíblico. Você pode ler ele, você pode recitar ele. As igrejas reformadas têm ele na parede, não tem problema, porque lá recita o evangelho todinho nele. Então quando Lutero vai falar, ele fala: creio na Santa Igreja cristã. Essa santidade não consiste em um mantelete branco. O que é isso? Era um vestido que os papas usavam, branco, parecia de santidade. Ou sonsuras. O que é essa? Já viu aqueles monges que tem um buraco na cabeça aqui, que é só que é pedaço de cabelo aqui? Então, era sinônimo de, sabe de quê? De chamado alto maior clero, de santidade na época. Era quem tinha esses cortes. Ou aqueles que tinham alvas longas, né? Ou roupas longas, ou entre cerimônias era convidado pessoas que eram de fato do alto clero. Lutero está falando assim: não tem nada a ver com isso, a santidade. Não tem nada a ver o que você está falando, ser a igreja santa. Não tem nada a ver o que vocês estão falando. Isso foi inventado além das escrituras. Na igreja, a santidade existe na palavra de Deus e na verdadeira fé. Então, os reformadores não estavam buscando inovar, mas restaurar as antigas verdades bíblicas que haviam sido esquecidas e obscurecidas pelo tempo e pelas tradições. E a sua maior contribuição foi chamar a atenção das pessoas para a importância das escrituras e seus grandes ensinos, especialmente no que diz respeito à salvação e à vida cristã, para que as igrejas evangélicas atuais possam manter-se fiéis à sua vocação. É preciso que elas julguem tudo pela
Escrituras. As Escrituras é o nosso crivo, as Escrituras é o filtro, acolhendo o que é bom e lançando fora o que é mal. Os reformadores então nos mostraram que o critério da verdade não são os ensinos humanos e nem a experiência espiritual subjetiva, mas é o Espírito Santo falando na palavra e pela palavra. Amém, irmãos? Então, diante disso tudo que ocorreu na pré-reforma e na reforma, em si trouxe questões sérias aos cristãos do seu tempo e também do tempo seguinte. E eles surgiram como uma pergunta feita por Calvino, Lutero, Zwingli: o que define uma igreja verdadeira? Tanto os romanistas, como eu falo romanistas, é a igreja católica, ou quanto os protestantes, que são os reformadores, somos nós, cada um deles denunciava ou acreditava ser uma igreja católica. Então eles apontavam para os romanistas e falavam assim: vocês são uma igreja falsa. Os romanistas apontavam para os protestantes e falavam assim: vocês são uma igreja falsa, nós somos a igreja verdadeira. E ficava nesse embate. E hoje em dia temos um grande número de igrejas, de denominações religiosas sendo criadas, dia após dia está abrindo, a um ritmo desenfreado, cada qual alegando o título de a igreja de Cristo, que somos levados a fazer a mesma pergunta como a deles lá de trás: qual é a igreja verdadeira? O que define uma igreja verdadeira? Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? O texto que nós lemos, vamos entrar agora aqui. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Vamos lá entender aqui? Há séculos, os versículos 18 e 19 são um campo de batalha, a partir dos quais os romanistas, a igreja católica, afirmam a missão do Papa e o poder da igreja para dispensar a graça, e os protestantes veem algo totalmente diferente neles. A posição católica romana é que a igreja que vem desde Pedro e dos apóstolos é a verdadeira igreja. Por quê? Por causa dessa declaração de Pedro. A igreja romana, ela reivindica para si o direito de ser chamado a única igreja católica, porque ela está espalhada por toda a terra e se adapta a todos os países e todas as formas de governo, porque existe desde o princípio e sempre teve súditos e filhos fiéis, enquanto que as seitas vêm e passam. Os católicos olham para nós hoje, os católicos ortodoxos mesmo, nós somos uma igreja falsa. Por quê? A igreja, para eles constituído verdadeira, é onde tem um bispo. Que bispo? Um bispo que foi colocado por eles. Aonde não tem um bispo que foi colocado por eles, essa igreja é uma seita. É assim que eles nos veem. É assim que eles nos veem. E se nós vemos com o texto bíblico aqui que Jesus não falou nada disso, nós temos que deixar que a Bíblia fala por si mesmo ao examinarmos os símbolos que aparecem nesses versículos. Cristo disse em Mateus 21:42 assim: então Jesus perguntou: vocês nunca leram as escrituras? Há pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. De quem que ele está falando? Dele mesmo. Quem é a pedra? Jesus. Ao referir-se a Isaías 28:16, que ele diz sobre a mesma coisa. O próprio Pedro disse isso em 1 Pedro 2,4. Chegando-se a ele, quem?
A pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso na Escritura está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crê será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa vez é a pedra angular, e será para estes que não creem pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. O próprio Pedro está dizendo que ele não é a pedra angular, ele não é o fundador da igreja. Em 1 Coríntios 10,4, Paulo chama Cristo de rocha e de o cabeça da igreja. Vários textos nós podemos dizer. Ao longo do Antigo Testamento, a rocha se refere sempre a Deus e nunca ao homem. Jesus afirma então: tu és Pedro, Petros, ou pedra pequena, e sobre esta pedra, grande fundação rochosa, que é quem? Ele. Pedro, eu sou a pedra, você é pedra pequena, mas sobre esta pedra aqui, fundação rochosa, eu edificarei a minha igreja. Amém? Amém, irmãos? Então não é sobre Pedro, é sobre Cristo. É Cristo. Essas chaves aqui refere-se ao serviço do cristão, o serviço que Pedro fazia no reino. Essas chaves não são da igreja e nunca será, são chaves do reino. Essas não são as chaves da morte ou da eternidade, pois essas ficam com Cristo. Apocalipse 1,18. Na Bíblia, as chaves referem-se à autoridade e ao serviço cristão que serve ao reino. Então Pedro usou essas chaves, porque eles diziam que Pedro que tinha a chave para abrir e fechar. Pedro usou essas chaves quando abriu a porta da fé, Atos 14:27, quer ver? Quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Pedro foi aquele que abriu a porta da fé, do evangelho, para quem? Para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Isso é serviço cristão e não senhorio. Pedro nunca foi senhor, ele sempre foi servo. Deus levantou Pedro para ser o primeiro pastor da igreja. E o ligar e o desligar? Isso envolve aplicar a palavra de Deus nas pessoas. Esse versículo 18, usa-se esse poder na disciplina da igreja, e dá esse poder a todos os apóstolos, não apenas a Pedro. Na época de Jesus, os judeus usavam ligar e desligar quando o rabi proibia ou permitia alguma coisa. Quem é o rabi? O mestre. A tradução mais precisa aqui do Novo Testamento deveria ser esta: o que proibires na terra já teria sido proibido nos céus, e o que permitires na terra já terá sido permitido no céu. O que é isso? Que a igreja nunca vai dizer ao céu o que fazer. Ela não tem autoridade para isso. Ela não dá ordenanças para Deus. Não. Mas obedece na terra o que o céu ordena que faça. Pedro nunca afirmou que era papa. Em 1 Pedro 5:1-4 ele diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbíteros como eles, pastor como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, que pastoreia o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontânea, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores de que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória. Então Pedro nunca afirmou que ele era o Papa. Repare que Cristo e não Pedro é que edificou a igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque não foi Pedro que fundou ela. E glória a Deus por isso, irmãos. Então podemos concluir que a partir das escrituras os reformadores definiram as 3 marcas de uma igreja verdadeira:
ou se quisermos identificar uma igreja verdadeira. Primeiro, a igreja que prega fielmente as Escrituras, o Evangelho, que administra corretamente os seus sacramentos, vou falar o que é, e exerce corretamente o exercício da disciplina. Horário de culto não define se a igreja é verdadeira. Placa também não define se a igreja é verdadeira ou não, porque a igreja pode colocar lá, Igreja de Cristo, bonitinho, mas não ser uma igreja verdadeira. Placa não define também. Isso são termos secundários para definir o que é igreja, secundários, tá? A centralidade aqui, esses 3 pontos, é a centralidade que define uma igreja verdadeira. Essas marcas são usadas para salvação, para crescimento e edificação da igreja. No aspecto bem preciso, a pregação é um meio de salvação, ela salva. E os sacramentos? Quais são os 2 sacramentos que Jesus deixou para nós, únicos, aqui para nós cumprirmos? Sacro é santo, mento, ordenança. 2 santas ordenanças. Quais são? O que nós fazemos uma vez por mês aqui? Ceia e batismo. São os 2 sacramentos que têm que ser corretamente administrados na igreja. Batismo e ceia, santas ordenanças. O batismo e a ceia é aquela que assegura. Cada um deles é enraizados, ou melhor dizendo, energizados pelo Espírito Santo, que coloca à frente a Jesus Cristo. E a pregação verdadeira coloca diante de nós o Cristo crucificado. Quando nós pregamos Cristo no Antigo e no Novo Testamento, estamos colocando Cristo diante das pessoas. E quando estão sendo batizados, são batizados em Cristo. E na hora da ceia, estamos apresentando e oferecendo o corpo e o sangue de Cristo Jesus a todos os irmãos. Então, a cada culto, a cada domingo ou a cada mês, Cristo está sendo oferecido a nós. Então, se as pessoas querem experimentar crescimento e graça na fé, essas pessoas precisam buscar uma comunidade, ou melhor, uma igreja que lhe ofereça Cristo na pregação fiel das Escrituras. Essa palavra sacramento, que significa ordenança, olha que interessante, ela veio de um termo usado no meio militar, e os pais da igreja trouxeram para aplicar. O sacramento era quando uma pessoa iria entrar na legião de exército romano, e ela tinha que prestar juramento diante de uma estátua, com uma mãozinha levantada, como sinal de que demonstraria que ela seria leal àquela unidade militar e que seria leal ao imperador. Então os pais da igreja, olha que lindo, os pais da igreja pegou essa palavra e aplicaram para lembrar que alguma medida de nós respondermos a Deus por meio da pregação e o batismo e da ceia, essa resposta seria que quando respondemos com fé a pregação, o batismo e a ceia, nossa vida não nos pertence mais. É o sinal de redenção, lembra da mãozinha que eu falei? Ele está dizendo, essa vida não nos pertence mais, mas pertence exclusivamente a Jesus, que é oferecido na pregação, no batismo e na ceia. Isso é maravilhoso. Então, quando nós estamos realizando de uma forma correta os sacramentos, pregando fielmente as Escrituras na igreja, nós estamos como esse saudade, dizendo para o nosso general que nós estamos colocando a mão no peito, nos rendemos, dizendo que estamos sendo leal a Ele, somente a Ele,
Quando nós pregamos, quando nós respondemos com fé a pregação, o batismo e a ceia, nós estamos dizendo para Jesus que a nossa vida não nos pertence mais a nós, mas ela pertence exclusivamente ao dono da igreja, que é Jesus. Amém? Então a pregação, irmãos, é onde o Espírito Santo se move e torna a pregação o que ela é. E ela precisa ser como? A pregação explicada e aplicada com fidelidade o que ela está dizendo. Então o único meio que as pessoas vão se conectar a Cristo é por meio da pregação. A pregação é a forma que apresentamos a Cristo às pessoas, e é por onde estas serão salvas. Amém? É assim que deve ser a pregação. Então, primeira marca de uma igreja que define uma igreja verdadeira é a pregação fiel do Evangelho, das Escrituras. E o batismo e a ceia são sacramentos de confirmação. A pregação é uma ordenância de salvação. O batismo e a ceia não é uma mera memória vazia. Por que os reformadores quis definir isso aqui? Porque de dar importância e valorizar o batismo e o tempo da ceia. Nós vamos falar aqui. Porque quando estamos batizando as pessoas, o Espírito ele está operando nas águas. O batismo não sendo somente um sinal, mas uma confirmação de que o Espírito Santo fez inteiramente, de uma forma inteira, interior, na vida daquele que é batizado. É o lavar regenerador chamado na Bíblia, a transformação. E ela é batizada em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso diz? Que essa pessoa está sendo marcada como um membro do corpo de Cristo e do seu reino. Não é qualquer coisa, não é só tomar um banho, tem muito mais além aqui, a qual nós pertencemos. O batismo então é um rito de entrada no reino dos céus, e também um selo que marca, ou melhor, é uma marca de Deus nas nossas vidas, e que nada e nem ninguém pode apagar isso. Se eu perguntar aqui, cada um vai lembrar a data de batismo sua, vai lembrar como é que foi maravilhoso, como é que foi aquele tempo. Hoje as pessoas não vêm batizar, as pessoas vêm tomar um banho, porque não entende isso aqui. Hoje mais o pastor ou o líder da igreja, os líderes não falam mais assim o batismo. Hoje batisma, você está assim, se quer batizar, batiza, mas não explica, não ensina o que é batismo, não fala o que significa. E a pessoa vem aqui e toma um banho, aí quando você chega lá fora, vai pregar o evangelho, não, eu já fui até batizado. Você tomou foi um banho, rapaz. Você tomou foi um banho, você nunca foi batizado, não. Nunca entendeu o que foi isso aqui, não. Que é uma marca de Deus nas nossas vidas. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Que é um rito, o batismo que é um rito de entrada no reino, por pertencer ao corpo de Cristo. Então a ideia aqui, irmãos, de sacramento é a pessoa que batizou. E a comunidade, que a igreja tem que entender que esta que batizou, que você que batizou, ela não pertence mais a si mesmo, ela pertence exclusivamente a Cristo e ao seu reino. Amém? E a ceia? A ceia não é um lembrete e nem uma memória vazia também para nós. O batismo é um rito de entrada. A ceia é um rito permanente. Ambos são de santificação. Nós nos reunimos no dia, mês a mês, domingo após domingo. Não tem na Bíblia que nós temos que cear de mês em mês. Não tem na Bíblia também que nós temos que cear todo culto. Nós podemos cear, se pudermos cear todo culto aqui, poderíamos cear todo culto aqui. Se pudermos cear a igreja do Gilbert, onde ele congrega, a ceia é todo domingo. Todo domingo.
não tem uma definição. Isso veio dos pais da igreja, que definiram, mas não é uma regra. Então, a ceia é um rito, a ceia e o batismo, melhor dizendo, deve ser celebrado com frequência. Igreja que não celebra ceia, igreja que não faz questão de valorizar a ceia, ou toma-se como de qualquer jeito, sem entender, ou aquele momento sem discernir o corpo, de fato, não entendeu isso aqui, bebe para a própria condenação. Não sabe que está desfrutando da carne e do sangue do Salvador. A ceia é um rito que reforça a nossa fé. A pregação, o batismo e a ceia só tem valor, sabe aonde? Na igreja dos santos. O batismo, igual teve batismo aí pelo celular, né, na tela, no tempo de pandemia. A ceia ela só vai ter valor quando nós reunimos como igreja. O batismo só tem valor quando estamos reunidos como igreja. Edgar, mas em plena pandemia nós ceiamos em casa, ceiamos, mas não foi algo que nós definimos por nós mesmos. Se amanhã eu viesse falasse para você, se a partir de hoje nós vamos ceiar, nós vamos congregar e ceiar em casa, o templo vai ser fechado, pecado. Aí é pecado. Mas nós ceiamos em casa por um bem comum, nós fomos obrigados a fazer isso. Então, por não deixar de lembrar, nós participamos. Mas se nós temos a oportunidade de cearmos como igreja e não fazemos, cometemos pecado. Então, por quê? Porque a pregação, o batismo e a ceia só vai ter valor na comunidade, na igreja. Quando eu falo igreja, quando o corpo está todo reunido. Por quê? Porque a igreja está em comunidade. E só de ter isso já pressupõe o valor da igreja. Como a igreja é valiosa. Crescemos na fé por meio do batismo e pela ceia como um rito contínuo que deve ser celebrado na igreja. A ceia representa o corpo moído de Cristo. Semana que vem o último tópico será a ceia do Senhor. Na ceia nós somos alimentados por Cristo em comunhão com Ele. Então nós temos que valorizar esses sacramentos. Não é vassoura ungida, não é lenço ungido, não é caneta, não é água orada lá no Monte Israel, não são esses símbolos, não é caneca, não é blusa. Leva que você vai ter isso, compra que você vai ter aquilo. Isso são tudo bando de charlatão. São esses aqui, ó, os bandos de igreja que os reformadores vieram contra, vendendo a salvação, vendendo a pregação do evangelho. Não é sobre isso. Nunca foi. Os dois únicos sacramentos e simbolismo que Deus manda nós cumprirmos se chama batismo e ceia. Se amanhã eu chegar aqui e dobrar meu joelho diante dessa cruz, ela se tornou um símbolo de adoração para mim, eu tenho que retirar ela daqui, porque Deus não mandou fazer isso. Tudo que se torna um símbolo para você sem que Deus mandou você fazer é pecado. Chama batismo e ceia. Então as igrejas que até cumprem o batismo e a ceia, mas fazem outras coisas, estão pecando. Porque com certeza estão falhando em fazer o melhor, em oferecer o melhor. Aonde? No batismo e na ceia. E por último nós temos a disciplina, que entra como a marca também da igreja. Quando surgiu isso? No século XVI. Os líderes da igreja, eles acreditavam tanto no inferno, mas tanto, que
se algum membro da igreja pecava, é disciplinado de uma forma rigorosa para não permitir aquele membro ir para o inferno. Sabia? Porque os líderes da igreja acreditavam que não havia destino pior que pudesse recair sobre o ser humano do que ser lançado ao inferno. Por isso que quando eles pecavam, eles eram disciplinados. Isso você tem que ter, porque era uma coisa difícil, por causa da questão, eles não tinham que ter medo, parece que eles colocavam como medo de ir para o inferno, mas nós não temos que servir a Cristo e buscar a Cristo por medo de ir para o inferno, mas nós temos que servir a Cristo e buscar a Cristo por querer estar mais perto dele. Amém? Amém, irmãos? Hoje, infelizmente, aí nós pecamos. Se eles forem assim, eu preferiria que fosse assim, do que pecar por não ter nada. Porque hoje não tem mais isso. Porque hoje muitos não julgam mais verdadeiro julgamento divino. Hoje muitos não acreditam mais no inferno. Não acreditam que serão julgados. E hoje não recebem mais a disciplina. Hoje, quando se tem disciplina na igreja, já disciplinei pessoa aqui, já. Alguns fazem igual ovelha, abaixa a cabeça, outros fazem igual bode, levanta a cabeça, pula contra, vai contra, ou até sai da igreja. Por quê? Porque não julgam mais ser o julgamento divino. E esses sinais, irmãos, visíveis, marcam a igreja, que é uma igreja invisível. Como assim, Edgar? Esse termo igreja visível e invisível foi dado por Agostinho, um dos pais da igreja. A igreja visível é essa aqui, ó, onde tem uma lista de rol dos seus membros, que pertence. Eu sei que é essa igreja aqui, Lagoinha Ribeiro, e vários outros irmãos que pertencem aqui. Mas somente Deus sabe quem faz parte da igreja invisível. Quem é a igreja invisível? Que Ele comprou com o seu sangue, de toda tribo, língua, povos e nações, que naquele grande dia vão comparecer perante Ele. Então pode ser que você está aqui e você não é a igreja. Pode ser que um de nós estamos aqui e não fazemos parte da igreja invisível, só da igreja visível. Sabia? Então entenda uma coisa: essas marcas precisam ser visíveis no seio da igreja, porque essas marcas vão mostrar que é uma igreja verdadeira. As outras coisas são secundárias. A pregação da palavra, o batismo, a ceia e a disciplina, administrados corretamente, são evidências de uma igreja verdadeira, genuína, onde Cristo está presente e pastoreia e governa. Nós não estamos mirando, irmãos, a perfeição, nós estamos mirando a fidelidade a Deus. Quando estamos ouvindo a pregação, nós não estamos fazendo nada. Escuta isso aqui. Do batismo também nós não fazemos nada. Somos imergidos, ou em outras igrejas, né, joga o copo, aspersão, batismo, ou somos tirados da água, levantados ali naquele momento, e não fazemos nada. Na ceia, alguém sempre vai estar estendendo a bandeja para você, e também não fazemos nada. Sabe o que é a pregação, o batismo e a ceia, a disciplina enfatiza para nós? Que tudo é graça. Somente graça, obtida pela fé somente. Nós ouvimos a palavra com fé, nós somos batizados e somos unidos a Ele porque cremos, e nós alimentamos da carne e do sangue, crendo que Ele nos alimenta através da sua carne e sangue. Isso tudo, irmão, demonstra que Cristo deve ser o centro
E é isso que as marcas da igreja definida pelos reformadores nos aponta. Cristo no centro da igreja. Então, para terminar, a história da reforma nem sempre é agradável e inspiradora, por causa das profundas conexões entre elementos religiosos, políticos, cansativos. Esse período foi marcado por muita violência em nome da fé, porque a religião é uma coisa muito importante para as pessoas. As paixões que desperta podem se tornar terrivelmente destrutivas. Os erros cometidos nessa área por diferentes grupos nos séculos XVI e XVII nos servem hoje, no século XXI, como advertência e de estímulo para a prática da caridade cristã e da tolerância conforme o exemplo de Cristo. Podemos, sem abrir mão de nossas convicções, respeitar os que pensam diferente de nós. Ao mesmo tempo, nos impressionamos com o heroísmo de tantos irmãos, de tantos homens da fé na época da Reforma, que por causa da sua fé enfrentaram muitas provações e até mesmo mortes cruéis. O Evangelho já não exige esse tipo de sacrifício na maioria dos crentes hoje aqui no Ocidente. Não. Mas isso não significa que estamos livres dos grandes desafios. São outras maneiras pelas quais a nossa fé é testada no tempo presente. Várias. Viver de acordo com os princípios e os valores do reino de Deus continua ainda hoje sendo uma prova muito difícil, mas necessária para todos nós cristãos de uma igreja verdadeira. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado por esse tempo aqui de muito ensino.